Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Mary. Sou geógrafa, game designer. No meu canal nós falamos de vários assuntos. Gosto, de cultura, tecnologia. Falo muito de games, falo de animes. Falo sobre cultura gótica também. E desenvolvimento de jogos, porque eu falo de anarquia. Minha perspectiva anarquista. Então, as opiniões que vocês vão ver aqui são da perspectiva de uma pessoa anarquista, né? É, hoje eu vou tratar de um tema um pouco, que para mim é um pouco pesado de falar, mas eu acho que de tempos em tempos a gente precisa lembrar dessa história, né? Então, vou contar uma história sobre um crime que marcou para sempre a subcultura gótica. Um crime que ano que vem fará 20 anos, mas dada a importância, eu acho que, como eu disse, deve ser lembrado novamente. O assassinato da Sofia. A história que eu prometi contar num vídeo anterior, eu falei que eu ia fazer um vídeo sobre isso. Estou aqui cumprindo com o que eu prometi, né? Bom, antes de mais nada, antes da gente começar a contar a história da Sofia, eu queria pedir a vocês que deixassem um like aqui, deixar para no final, caso você gostar, se inscreva no meu canal, sininho, não sei se tem aí no celular, tem um esquema do hype, não sei, enfim, vejo muito, como ver vídeo muito. Mas se vocês gostarem, eu peço que recomendem aos seus amigos. Já tem algum tempo que eu tenho feito vídeo sobre cultura gótica, porque eu sinto a necessidade desse tema ser abordado por pessoas que são góticas e que estão dispostas a explicar as coisas, não só apenas vender roupinha. Então, é isso aí. Meu canal também tá aí para isso. Quem puder também, né, pode contribuir com o Pix, está aqui do lado aqui. E para que eu possa continuar com esses vídeos, né? A gente também tem um Apoia-se, né? Que aqui o Apoia-se barra Melina Juraski. Escreve Juraski, mas fala Juraski. Não, não é apelido, é o meu sobrenome. Bom, mais nada, vamos lá, vamos ao assunto que interessa, né? Para começar a contar a história da Sofia, a gente vai ter que fazer meio que uma viagem no tempo aí, né? É o ano de 2007, tá? A Sophie, ela era basicamente, né, uma garota gótica ali, né? Ela tinha 20 anos, tá? Era de uma cidade chamada Bacup, lá da Inglaterra. Ah, e ela, tipo, era bastante conhecida, assim, no meio ali da subcultura gótica, por ser uma pessoa gentil, criativa, enfim. Como boa parte dos góticos costumam ser, né? Então ela e o namorado dela, que é esse rapaz aí, o Robert. Então eles góticos, né? Como qualquer gótico, então eles se góticos, expressavam, né? Através da música, através da maquiagem, enfim, é, góticos, né? Só que lá no dia 11 de agosto de 2007, eles estavam voltando para casa, ela e o namorado, né? E eles estavam passando por um parque. E nesse parque, um grupo ali de adolescentes que implicou com eles. Então, assim, quem não é gótico talvez não entenda isso, mas todo mundo que é alternativo talvez compreenda melhor. Já deve ter passado por algum momento de você estar em algum lugar, você tá de boa na tua e uma galera assim implicar contigo, tá? Eu tenho, acho que lugar de fala sobre isso, né? E além de ser gótica, eu também sou, né, uma mulher trans, então eu tenho, acho que o dobro disso. Chama muita atenção, né? Eu sou bem grandona, tenho 1,82 m, então, mulher trans, gótica, então, grandona, que chama muita atenção. Então é comum, às vezes, o pessoal fazer piadinha, fazer chacota e tal. E não é tão comum ocorrer agressão, mas ocorre, tá? Geralmente a gente está acostumado, a gente que é gótico, né? Quem é punk, às vezes está acostumado com aquela galera, né? Que gosta de fazer saudação romana, né? Aquela que o Elon Musk fez.
Então, essa galera, geralmente, eles gostam de ter os góticos como alvos, até porque muitos góticos são LGBT, enfim, toda aquela história. Então, o que aconteceu foi que eles estavam passando por um parque, né, e essa piazada, eu vou dizer assim, porque eu falo piazada, então não vou falar molecada, não estranhe. Essa piazada resolveu agredir o namorado dela, o Robert, tá? Não necessariamente foram em cima dela, foram em cima dele. E aí, nesse momento que eles estavam agredindo ele, eles bateram tanto nele, que ele perdeu a consciência, tá? Da cara dos... Esses dois aqui foram os principais, né? Foram os que causaram a morte dela. Teve mais esses três aqui, né? Engraçado, eles têm tudo a mesma cara, né? Coisa, né? Que coisa curiosa, né? Todos eles se parecem, né? Então foram esses dois aqui e foram os dois principais, né? Causadores da morte da Sofia. Mas como que ela morreu? Se é o namorado que estava apanhando? Bom, aí que entra a questão, né? Ela decidiu defender o namorado. Então ela viu que ele estava ferido, que ele estava desmaiado. Ela deitou por cima do corpo dele para poder protegê-lo, né? No momento que ela fez isso, os caras intensificaram a violência, começaram a bater com muito mais vontade e não pararam, até que ela entrou em coma. Então, aí ela permaneceu alguns dias em coma, né? Ela não foi imediatamente assim. Ela entrou em coma, ficou alguns dias em coma. Quando chegou o dia 24 de agosto, devido aos ferimentos todos, né? Ela não aguentou, faleceu. O namorado se recuperou, né? Ela conseguiu proteger ele, que era o objetivo dela, né? Recuperou e, bom, que eu saiba, ele tá vivo até hoje, né? O Robert. E esse caso, ele foi um caso que chocou muito na época o Reino Unido e a Europa toda ali, os grupos alternativos da Europa, porque ele não serviu só para os góticos, entendem? Tipo, muita gente que era alternativo, seja do metal, da música eletrônica, de várias outras subculturas ali, também notou, percebeu a gravidade disso e a importância de se falar disso, né? Então, a mãe dela, principalmente, foi a pessoa que mais sofreu com isso, né? O falecimento dela. Aí houve ali uma campanha, né, para que esses jovens fossem condenados, né? Então, eles foram condenados, tá? Os agressores. E acabou-se que levantou ali um debate sobre esse tipo de crime de ódio. Que é crime de ódio, tá? Não é porque a gente é gótico ou isso ou aquilo, e também não é um crime de ódio, porque ela foi morta, eles foram espancados por serem góticos. Não foram espancados por outro motivo. Então, isso meio que levantou ali uma comoção nacional, um debate na Inglaterra, até por mudança nas leis, né? Porque várias. Isso ocorre constantemente, não vamos ser hipócritas, né? Isso ocorre, né? Tem um vídeo que eu pensei em usar aqui, mas eu deixei para lá, por talvez não expor demais a pessoa, de um menino, acho que é no Espírito Santo. Tá longe de comparar com o caso da Sophie, mas é um menino que ele gosta do visual kei, né? Que é aquela estética relacionada ao J-rock, né? O rock japonês. É um movimento musical do Japão, não é necessariamente um estilo musical, um gênero, né? O visual kei, mas é um movimento musical que lá que os jovens, só jovens, né? Mas os membros das bandas, eles têm toda uma estética mais andrógena. Enfim, tem sub-estéticas dentro desse movimento. Eu mesma eu gosto muito, já tive até banda, né? E esse rapaz, ele tá andando na rua e tem as crianças começam a mexer com ele, usar de palavreado de igreja evangélica, e tá amarrado, não sei o que e tal, né? E esse vídeo ele compartilhou, provavelmente no TikTok ou no Instagram, não sei. E muita gente achou engraçado, assim, eu não consegui achar engraçado, sabe? Eu achei triste, porque isso ocorre, eu já passei por isso, já pessoas que são amigos meus já passaram por isso. Em uma certa medida, dependendo de onde você tá, você ser segregado, né, ser ofendido. E ali dói mais ainda porque são crianças, né? São crianças, né, já estão ali com um certo preconceito, com certos estigmas ali, muito fruto de, né,
convive ali com religião e tudo mais. Então isso pode evoluir, né? Ali, aquele momento no vídeo, o rapaz ele tá xingado, assim, né? E as crianças continuam andando atrás dele, tirando sarro e zoando, né? Mas não vão ser crianças, né? Ser outras pessoas e, enfim, se você reagir, você pode ser agredido, né? Pode acabar perdendo a sua vida porque você é gótico, porque você é alternativo, porque você é diferente, né? Então é sempre esse ódio ao diferente. Né? Então você vê que quando eu falo de ódio diferente e a gente olha para a cara deles, né? Todos iguais, né? Todos iguais. Acho que dá para entender do que a gente está falando aqui, né? Então, aí houve esse crime, né? Surgiu toda essa discussão em torno disso ser considerado crime. Então, e outra coisa que surgiu foi a fundação. A mãe dela, ela decidiu criar uma fundação, né? Para que não houvessem mais crimes, que não, outros jovens não morressem por serem alternativos. Né? Eu vou usar alternativa aqui o vídeo todo, tá? Porque isso não ficou só na subcultura gótica, mas é de extrema importância na subcultura gótica que a gente relembre isso, né? Ainda mais nos tempos atuais, que a gente está tendo aí a gente sempre tem, né? Toda década a gente tem esse tipo de infiltração de grupos aí com ideias de extrema direita, de ideias de preconceito e tudo mais, né? Essas tentativas aí, né? Tem a gótica do MBL, que é só uma IA, né? Mas que a galera se empolgou ali. Então, esses grupos políticos de extrema-direita, né? O prefeito de Sorocaba, né? Com aquelas meninas padrãozinho, com uma maquiagem de gatinho no olho, né? Dizendo gótico. Então, a gente está tendo essas infiltrações o tempo todo, né? O gótico sobrevive a isso e o gótico sempre vai estar aí. Então, eu acho que nesse momento é o momento ideal para mim trazer esse assunto. Então, por isso que eu estou aqui falando sobre isso, porque eu acho que é o momento necessário para a gente falar da Sophie e relembrar, né, essa história. Então, a mãe dela, né, ela fundou essa fundação, Sophie Lancaster Foundation, né, que é justamente para fazer campanhas, né, contra o preconceito, o ódio, né, a intolerância. E essa fundação, ela teve ali ela tem a sua importância até hoje, a fundação, tá? Então eles fizeram várias atividades, várias idas em escolas para conversar com jovens, né? Promover educação sobre diversidade. Eu falo diversidade é um negócio muito mais amplo do que quando a gente fala diversidade aqui no Brasil, o pessoal já pensa que é só LGBT, mais nada, né? A diversidade é muito mais amplo que isso, né? Então, também essa fundação também prestava apoio, presta apoio, né, a vítimas de ódio também, seja quais grupos for, metal, enfim, quais culturas for, não interessa. Eles fazem esse trabalho, né? É, então é um trabalho que ficou sendo feito pela mãe da Sophie, né, por vários anos, tá? E aí também, depois disso, né, diante disso, esse trabalho rendeu frutos, né? Então sempre estavam lá o pessoal da fundação em vários eventos ali pela Europa, especialmente no Reino Unido, né? Então, tá aqui algumas fotos, né, de eventos. É interessante que lá em lá no município de Sheffield, lá em Sheffield, eles fazem onde tem um memorial, né? Eles fazem uma passeata lá, uma marcha, todo dia 31 de agosto, né? Que foi o dia que ocorreu a falecimento dela, né? Ali por perto, né? Porque ela faleceu no dia 24, eu não sei por que especificamente eles fazem 31, mas é ali por perto da data do falecimento, do aniversário do falecimento dela, né? Talvez tenha sido no fim de semana, alguma. Então eles fazem lá uma parada que eles chamam né, The Parade of United Souls, né? Eles fazem uma homenagem para Sophie, né? Então o pessoal sai caminhando ali, mundo meio alternativo, vários tipos de pessoas, vários grupos diferentes. Então você vê nessa foto aqui de 2008, então tinha muito emo. Você vê vários emo ali, né? E eles fazem essa caminhada somente para lembrar da Sophie, o que aconteceu e tudo mais, né? Então, bem legal, foi em Sheffield. Eu não pesquisei mais se ainda ocorre, mas provavelmente deve ocorrer alguma coisa assim. Alguma coisa. Que mais? Bom, isso aqui é um festival de metal, olha só, é um festival de metal
Eles têm um dos palcos chamado Sophie Lancaster, né? Então eles fizeram homenagem para ela, com um dos palcos desse festival. Se eu não me engano, é Blood alguma coisa. Agora eu não vou lembrar exatamente o nome do festival, mas é um desses festivais de metal que tem lá na Europa, tá? Eu acho que não encontrei. Bloodstock Open Air. Pronto, agora encontrei. Então tem esse festival que ocorre, tem esse palco com ela, né? Outra coisa que aconteceu foi em 2017, foi lançado esse filme, Murder for Being Different, né? Assassinada por ser diferente, né? É bem um. É mais um. Como que eu posso dizer? É da BBC, né? Então não é bem um. É que os filmes da BBC, eles têm uma pegada meio documental, né? Documentário e tal. Então é um filme, né? Inclusive a atriz, eles acharam uma atriz, achei, nossa, muito parecida, tanto ela quanto o rapaz que interpreta o namorado, né? Achei eles bastante parecidos. Eu já vi esse filme, tá? Já tem alguns anos que eu vi esse. É bem interessante, assim, pra gente entender o que aconteceu, a história toda ali, né? Envolvendo também qual foi o destino ali dos adolescentes, né? Que causaram a morte dela. Uma coisa legal também, eu gosto muito dessa música e aí eu achei muito massa que o Van V Nation, eles dedicaram uma música num show a Sophie Lancaster. O nome dessa música é Illusion, é uma música muito linda, muito bonita, assim, muito bonita mesmo. Recomendo que vocês dêem uma olhada, né? Van V Nation não é banda de gothic rock nem dark wave, é de eletrônico, né? Eu falei, somente a Van Nation, outras bandas ali meio nos moldes ali, também junto cultura gótica ali, os góticos gostam muito, eu gosto muito de EBM, Eletrogoth e por aí vai. Então, eles dedicaram essa música, né, no show, né, a Sophie. Tem uma outra banda de metal chamada The Lane, eu não sei qual o gênero específico de metal que eles são, é uma banda de metal. Eles fizeram uma música em homenagem a Sophie chamada We Are The Others. Essa música até fez bastante sucesso por lá, né? Então depois vocês podem pesquisar e dar uma olhada, né? The Lane, We Are The Orders. E além deles, outras bandas fizeram ali homenagens. Tem alguns festivais também, como eu mostrei aquele festival que tem um palco todo com o nome da Sophie e tal, né? Então volta e meia tem tributos, assim. Tem uma banda também chamada Lamb of God, que eu acho que é dos Estados Unidos, é uma banda de metal. Também fez homenagem para Sophie. É, Sim, tem uma série de projetos lá de independentes, né? De poesia, música independente e tal, e poesia punk, também levando o nome de Sophie Lancaster. Você vê, olha que interessante, né? Do metal ao punk. Então, esse crime chocou muita gente, então trouxe essa discussão, né, para vários grupos, né? Ahn, e volta e meia também tem shows. Eu lembro que na época da pandemia teve o Got Cat Festival, que eles estavam arrecadando para a Covid, e eles também tinham um apoio ali, estavam conectados ali com a Sophie Lancaster Foundation. Então, é comum, assim, no meio gótico, né, fazer esse tipo de iniciativa para arrecadar, para, enfim. Então, teve vários shows ali de bandas fazendo covers e tudo mais para arrecadar dinheiro para a fundação, né, porque a fundação parou o trabalho dela, né. Então, isso é muito legal, assim, esse tipo de iniciativa, né. Não, não se deixou, né, a mãe dela, né, que faleceu, foi em 2022, faleceu em 2022, a mãe da Sophie, né, a Sylvia Lancaster. Ela ficou à frente desse projeto, dessa fundação, né, por um bom tempo, né. Infelizmente ela veio a falecer numa cirurgia, ela teve problemas nessa cirurgia. E desde então a fundação continua, está ativa até hoje, né. Claro, eu imagino que não deve estar sendo a mesma coisa sem a mãe da Sophie, né, que é a idealizadora disso tudo, né. Então é muito bonita, admirável, assim, a história da mãe dela, né, que ela continuou lutando e ela não pensou só, né, na filha dela e no que aconteceu com ela pensou nas dores que outras mães de jovens alternativos, pessoas alternativas, poderiam passar, outras pessoas, né, sofrer crimes de ódio e tudo mais. Então ela levou essa luta adiante, né, então é muito admirável, assim, muito bonita a história dela.
É, gosto, gosto muito de falar dessa história, né? Então, aqui esse é um vídeo mais curto mesmo, que não tem muito o que dizer. Eu não vou entrar na questão das penas, dos crimes, que meu canal não é disso, né? Não, eu gosto de falar de subcultura gótica, enfim, e tudo mais, né? Tô trazendo esse tema aqui porque eu acho que é importante, devido acho que o momento atual da subcultura, acho que da sociedade como um todo, né? Eu também faço vídeo aqui sobre jogos, né? A gente tem aí uma infinidade de grupos aí de extrema direita também, que instalou ali no meio dos jogos, no meio gamer, né? Propagando ódio e tal. E isso está acontecendo em tudo que é grupo. Então, nos góticos, no punk, tem punk conservador de direita agora, gente que se diz punk conservador de direita. No metal, o metal já foi, há muito tempo, já foi meio que dominado por esse povo, né? Então eu acho que a gente precisa resistir, a gente tem que combater mesmo, combater o ódio, combater esse tipo de pensamento, né? Então, meio que é isso, né? É, eu queria também comentar com vocês, né? Que além desse vídeo, eu tenho outros vídeos aqui também sobre subcultura gótica. Tenho mais alguns vídeos, não são muitos, tá? Tá tudo misturado aqui. Deixa eu tirar o daqui. Aqui. Então, eu tenho um vídeo ali falando sobre cultura gótica, consumismo, estética, apropriação capitalista. Eu também reagi recentemente ao vídeo do Felipe Boni. Ele fez um vídeo sobre subcultura gótica, mas tem alguns equívocos ali. Então, eu fiz esse react bem recente. Então, se quiser dar uma olhada lá, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Se tá aqui, tá aqui, ó. Né? O vídeo do Felipe Boni sobre góticos, né? Reagi a esse vídeo também. Também tem um vídeo, aquele vídeo clichêzão clássico, né? Que é os 10 mitos sobre subcultura gótica. Então, eu fiz os meus 10 mitos ali que eu tento corrigir e que eu tento comentar sobre cultura gótica, né? Vocês vão ver lives de eu jogando, vídeos sobre anime, mangá, sobre a minha área, minha profissão, que é a indústria de jogos e tudo bem, tá? Mas sempre vão ter esses vídeos aqui, falando sobre cultura gótica. Eu vou trazer um próximo que eu quero falar das tretas do Robert Smith com o Morrissey, né? Então, é isso. Eu sempre vou trazer esses temas aqui. Então, se você gosta desses temas, se interessa sobre cultura gótica ou pelos outros temas do meu canal, vocês estão convidados aí, né, a se inscrever. Peço mais uma vez, deixa o like, sininho, hype, sei lá. Nem sei se esse hype funciona aqui no meu canal. Mas, enfim, tá? Então, é isso. O recado é esse. A gente não pode esquecer quem a gente é. A gente não pode deixar que o ódio domine a nossa cena. Ah, mas eu tô aqui eu tô aqui em, sei lá, tô aqui em Sertaneja, no interior do Paraná. Tô em Goianinha. Mano, independentemente, você é gótico, você gosta de música gótica, você é gótico, se você é gótico, isso é você passar o conhecimento à frente, passar adiante, né? Então, eu acho que isso é importante. A gente não precisa ter tá em São Paulo, como eu estou em São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou uma grande capital. É importante a gente passar o conhecimento sobre a subcultura, mostrar que a subcultura não se trata de ódio, de LGBTfobia, de coisas, esse tipo de coisa. A gente deixa para lá, né? Porque a gente já tem uma história aqui que a gente sabe do que acontece quando esse tipo de coisa, o ódio, esse preconceito, ele cresce, né? Vai atingir nós mesmos. Se é gótico e você acha legal, né? Qualquer tipo de LGBTfobia, qualquer tipo de coisa, não é gótico. O recado para você, você tá no meio errado. Procurar tua turma. Não sei qual é a tua turma, nem quero saber. Mas não é os góticos, tá? Tá no lugar errado. Então é isso. Queria agradecer a todos vocês. E, bom, estamos em breve aí. Tenho lives toda segunda, quarta e sexta, geralmente jogando algum tipo de jogo brasileiro. Tem esse detalhe no meu canal, eu jogo jogos brasileiros, colegas desenvolvedores de jogos. E a gente fica conversando sobre vários assuntos na live. Isso. Apareçam numa live aí se quiser trocar uma ideia. As minhas redes estão no meu canal, tá? Então vocês conseguem ver aqui minhas redes. Instagram, buscar, Twitter.
Eu chamo de Twitter. E o meu site também. Bom, então é isso. Obrigada e até a próxima. Carpe Noctem.